Capítulo 15. Os milagres do Evangelho. Superioridade da natureza de Jesus. Sonhos, estrela dos magos, dupla vista, curas, possuídos, ressurreições. Jesus anda sobre a água. Transfiguração, tempestade acalmada, bodas de Caná, multiplicação dos pães, a tentação de Jesus, prodígios na morte de Jesus, aparição de Jesus depois de sua morte, desaparecimento do corpo de Jesus. Superioridade da natureza de Jesus. 1. Os fatos narrados no Evangelho, e que foram até aqui considerados como miraculosos, pertencem, na maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, quer dizer, daqueles que têm por causa primeira as faculdades e os atributos da alma. Aproximando-os daqueles que estão descritos e explicados no capítulo precedente, reconhece-se sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e de efeito. A história mostra os análogos em todos os tempos e em todos os povos, pela razão que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos devem ter se produzido. Pode-se, é verdade, contestar sobre este ponto a veracidade da história, mas hoje eles se produzem sob os nossos olhos, por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcional. Só o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que é possível e submetido a uma lei, e que, desde então, não é mais miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como se viu, sobre as propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, sobre as manifestações da vida espiritual, durante a vida e depois da morte, enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e o seu papel como força ativa da natureza. Estes elementos conhecidos e seus efeitos constatados têm por consequência fazer admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados quando se lhes atribuía uma origem sobrenatural. 2. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no quadro desta obra examinar, e não o considerando por hipótese, senão um espírito superior, não se pode impedir de reconhecer nele um daqueles de ordem mais elevada, e que está colocado pelas suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação neste mundo não poderia ser senão uma dessas missões que não são confiadas senão aos mensageiros diretos da divindade, para o cumprimento de seus desígnios. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra, ele seria mais do que um profeta, porque seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desligado da matéria, deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corpórea, da qual não tinha as fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a de seu perispírito, aurida na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Capítulo 14, número 9. Sua alma não devia prender-se ao corpo senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desligado, devia dar-lhe uma dupla vista, não somente permanente, mas de uma penetração excepcional, e bem de outro modo superior àquela que se vê entre os homens comuns. Deveria ser do mesmo modo em todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade destes fluidos lhe dava uma imensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Nas curas que ele operava, agia como médium. Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador?
Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência, ele que assistia os outros, agia, pois, por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Que espírito, aliás, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de transmiti-los? Se recebesse um influxo estranho, este não poderia ser senão de Deus, segundo a definição dada por um espírito. Ele era médium de Deus. Sonhos. 3. José, diz o Evangelho, foi advertido por um anjo, que lhe apareceu em sonho e lhe disse para fugir para o Egito com o menino. São Mateus, capítulo 2, versículos de 19 a 23. As advertências pelos sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem discuti-los, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, quando se sabe que o tempo do sono é aquele em que o espírito, se desligando dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com aqueles que conheceu. É neste momento, frequentemente, que os espíritos protetores escolhem para se manifestarem aos seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos de advertências por sonhos são numerosos, mas disso não se poderia inferir que todos os sonhos sejam advertências, e ainda menos que tudo o que se vê em sonho tenha o seu significado. É preciso classificar entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar os sonhos. Capítulo 14, número 27 e 28. Estrela dos Magos. 4. Disse que uma estrela apareceu aos magos que vieram adorar a Jesus, que ela caminhava na frente deles para lhes indicar o caminho e se deteve quando chegaram. São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. A questão não é saber se o fato narrado por São Mateus é real, ou se não é senão uma figura para indicar que os magos foram guiados de maneira misteriosa para o lugar onde estava o menino, tendo em vista que não existe nenhum meio de controle, mas bem se um fato dessa natureza é possível. Uma coisa certa é que, nesta circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Podia-se acreditá-lo na época quando se pensava que as estrelas são pontos luminosos pregados no firmamento e que podiam cair sobre a terra, mas não hoje, que se conhece a sua natureza. Por não ter a causa que se lhe atribui, o fato da aparição de uma luz tendo o aspecto de uma estrela não é menos uma coisa possível. Um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa, ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Vários fatos deste gênero recentes e perfeitamente autênticos não têm outra causa, e essa causa nada tem de sobrenatural. Capítulo 14, número 13 seguinte. Dupla vista. Entrada de Jesus em Jerusalém. 5. Quando se aproximaram de Jerusalém e que chegaram a Betfagé, junto da montanha das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: Ide a essa aldeia que está diante de vós, e ali chegando encontrareis uma jumenta amarrada e seu jumentinho junto dela. Soltai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser qualquer coisa, dizei-lhe que o Senhor tem necessidade deles e logo os deixará levar. Ora, tudo isto se fez para que esta palavra do profeta se cumprisse. Dizei à filha de Sião: Eis vosso rei que vem a vós, cheio de doçura, montado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho daquela que está sob o jugo. Zacarias 9, versículo 9 e 10. Os discípulos se foram, pois, e fizeram o que Jesus lhes ordenara. E, tendo levado a jumenta e o jumentinho, os cobriram com as suas vestes e o fizeram montar. São Mateus, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Beijo de Judas. 6. Levantai-vos. Vamos, aquele que me deve trair está perto daqui.
E não tinha ainda terminado estas palavras, quando Judas, um dos 12, chegou e com ele uma tropa de pessoas armadas de espadas e de paus, que foram enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, aquele que o trairia dera-lhes um sinal para reconhecê-lo, dizendo-lhes: aquele que eu beijar é a ele mesmo que procurais. Apoderai-vos dele. Logo, pois, ele se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, eu vos saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu: Meu amigo, que viestes fazer aqui? Ao mesmo tempo, todos os outros avançaram, lançaram-se sobre Jesus e se apoderaram dele. São Mateus, capítulo 26, versículos 46 a 50. Pesca miraculosa. 7. Um dia em que Jesus estava na margem do lago de Genezaré, achando-se oprimido pela multidão de povo que se comprimia para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos parados na margem do lago, cujos pescadores desceram e lavavam as suas redes. Ele entrou, pois, num desses barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe para se afastar um pouco da terra, e estando sentado, ensinava o povo de cima do barco. Quando cessou de falar, disse a Simão: Avançai em plena água e lançai as vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite sem nada pegar, mas apesar disso, sobre a vossa palavra eu lançarei a rede. E tendo, pois, lançado, pegaram tão grande quantidade de peixes que a sua rede se rompeu. E eles fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo seus barcos, que pouco faltou para que não afundassem.